Fala galera, tudo bem com vocês? No ar mais um vídeo do canal Excelência Futebol Alvinegro, trazendo aí a repercussão da coletiva de despedida do volante Paulinho, agora ex-jogador do Corinthians. Vamos falar também da convocação do Félix Torres para a seleção do Equador para disputar a Copa América. E Corinthians se preparando para o retorno do Campeonato Brasileiro nesse próximo sábado. Antes, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhem com amigos, familiares, sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok. Gostaram do vídeo? Dê aquela curtidinha, o joinha, E deixe seus comentários, tanto aqui no YouTube quanto nas outras redes sociais, eu leio, respondo e depois dou uma moral, Mais uma vez aí, um abraço e o agradecimento à Nina Maia, que deixou outro comentário no vídeo de ontem, tá bom? Obrigado aí, Nina Maia. Façam como ela, Como outras pessoas também, que já deixaram os seus comentários lá e a gente responde depois, tá bom? Vamos lá, gente. Começar falando do Félix Torres, convocado para a seleção do Equador, que vai disputar a Copa América. E isso daí pode levar a desfalcar o Corinthians por até 10 jogos. Então, vai ser duro, Mas aí tem o Gustavo Henrique, que aí deve entrar para a quarta zaga, e o Kaká passa a fazer a zaga central. Como não vai ter a paralisação do Campeonato Brasileiro para a disputa da Copa América, então o Corinthians terá esse desfalque. Alguns outros clubes deverão ter até mais jogadores, O Corinthians correu esse risco aí. E aí acabou acontecendo, então o Félix Torres vai disputar a Copa América pela seleção do Equador e vai desfalcar o Timão. O Corinthians segue se preparando aí para retorno do Campeonato Brasileiro, que acontece nesse sábado. O Corinthians encara o Botafogo do Rio na Neoquímica Arena às 9 horas, pela 7ª rodada. Nesse sábado, desculpa a gente que eu ainda tô com um pouquinho de tosse. Vai ter Vitória, Atlético Goianiense, Grêmio, Red Bull Bragantino, Fluminense, Juventude, Corinthians e Botafogo. No domingo nós vamos ter Atlético Mineiro e Bahia, Vasco da Gama e Flamengo, Criciúma e Palmeiras, São Paulo e Cruzeiro, Fortaleza, Atlético Paranaense, Cuiabá e Internacional. É de suma importância a vitória do Corinthians nesse sábado. Por quê? O Corinthians é o 16º, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. O Corinthians tem apenas 5 pontos, o mesmo número de pontos do Fluminense, que é o primeiro da zona do rebaixamento. E o Fluminense vai jogar contra o Juventude em casa. Então o Fluminense pode fazer 3 pontos e um virtual empate do Corinthians já coloca o Timão na zona do rebaixamento. Então o Corinthians precisa vencer, de suma importância, porque são 6 jogos até agora, o Corinthians tem uma vitória, aquela contra o Fluminense, 2 empates e 3 derrotas. Então o time de Antônio Oliveira tem que se mexer para poder fazer essa mudança aí na tabela, subir um pouco, porque daqui a pouco começa a ter jogos de quarta e domingo, e aí vai atrapalhar bastante o Corinthians. Então o Corinthians precisa vencer, até porque depois desse jogo o Corinthians vai pegar o Atlético Goianiense fora, depois encara o São Paulo, na Neoquímica Arena. São Paulo que vem bem, com a troca do treinador, do Carpini pelo Luiz Zubeldia. Depois na 10ª rodada o Corinthians encara o Internacional, E depois, na 11ª, o Corinthians pega o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Então o Corinthians precisa vencer, gente. Provavelmente o Antônio Oliveira deva utilizar a mesma escalação, que atuou no jogo contra o Racing, Mas uma chance aí pro Rodrigo Coronado, ou Igor Coronado, juntamente com o Rodrigo Garro. Tá bom? Agora vamos falar da coletiva de despedida do volante Paulinho. Eu assisti, ontem bem tranquilo, Não tem pauta, Vou colocar só alguns detalhes que ele falou na coletiva. Foi uma coletiva bastante emocionante, Não foi igual a do Cássio, O presidente do Corinthians não esteve presente porque está viajando lá na Inglaterra. Quem
representou ele, foi o seu vice-presidente. E a torcida também foi lá fazer média, né? Levar plaquinha, essas coisas, porque homenagearam o Paulinho no campo. Mas foi uma despedida, né? Uma coletiva bastante emocionante. Paulinho, né? Várias vezes contendo as lágrimas. Né? Você vê que o jogador que apesar de não ter jogado bem nessa segunda passagem, mas tem um carinho, né? Pela instituição, pela torcida, né? Foi em vários momentos dizendo que foi grato, né? Ao time, né? O que ele conseguiu almejar, o que ele conseguiu conquistar, a seleção brasileira, Barcelona, né? Jogar fora, foi através do Corinthians. Então, foi bastante emocionante mesmo, né? Ele se dizendo, né? Ele é corintiano e dizendo que vai continuar torcendo pro Corinthians, independente do time que ele for jogar. Também falou que, né? Foi muito noticiado que ele queria um contrato mais longo, né? Eu mesmo também noticiei isso. E ele disse que isso não é verdade, que ele queria até o final do ano, né? E não chegaram a acordo na parte financeira. Mas eu duvido, eu acho que ele queria um contrato mais extenso, sim. Né? Ele não sabe para onde vai, né? Ele desmentiu, falaram que já estava acertado com o Grêmio, ele falou que não. E ele optou já por encerrar já nesse meio de semana para ele não completar, né, quando for jogar o Brasileiro, a sétima partida onde ele não poderia jogar por outra agremiação no Brasileirão da Série A. Então ele tem essa vontade, o Grêmio, né, do que foi falado, Renato Gaúcho gosta muito dele, então pode ser que ele até vá para lá, mas foi importante, né, foi muito legal, né, não teve mágoa, né, a torcida sempre também apoiou ele, e o torcedor que ele abraçou naquele gol contra o Vasco na Libertadores de 2012 esteve também presente, né? Então, assim, foi um negócio legal. Eu gostei. Gostei das respostas, entendeu? Bem diferente do... Tudo bem, cada um reage de um jeito, né? Eu vi muita gente criticando que o Cássio, né, nem chorou, não demonstrou muita vontade de estar ali. Parecia que ele estava sendo forçado. E isso aparentou mesmo. Se você pegar as duas coletivas, você vê uma certa diferença. Parecia que ele estava forçado. E o desespero que ele queria sair, né? Podia muito bem ter esperado o último jogo na Neoquímica Arena e aí falar que esse é meu último jogo, vou sair e tal. Mas não, tava num desespero, sendo que nem pode jogar, né? Só vai poder atuar, porque a janela só abre em julho, e ele só vai poder atuar, acho que depois do dia 7 ou depois do dia 10. Dia 10 eu acho, se eu não me engano. Dia 10 de julho que começa. Porque o Corinthians tem um jogo contra o Cruzeiro e ele não jogará contra o Corinthians. Porque ele não poderá atuar ainda, porque a janela ainda não foi aberta. Ou seja, o desespero para sair do Corinthians vai ficar aí 40 dias, 50 dias aí parado. Então, achei muita burrice, né? Essa na parte do ex-goleiro Cássio. Mas o Paulinho é um cara de grupo, né, gente? O cara de grupo é assim, todo é bem querido. Também ele foi citando o nome de funcionários do Corinthians, que pessoal da cozinha, pessoal da limpeza, roupeiro, as tias da limpeza, pessoal que, né, as camareiras, que tem o hotel do Corinthians lá, né, que dá esse suporte para eles. Então, é um cara que é muito querido, né, pelos funcionários. Tanto é que quando acabou a coletiva, os funcionários estavam tudo lá assistindo, ele foi lá abraçar um por um. Então, a gente fica feliz pelo que o Paulinho representou pro Corinthians, né? Como eu já disse, sou grato, muito grato, né? Boa sorte para ele na nova empreitada dele. Tá aí entre os meus, né? O camisa 8, o segundo jogador de meio de campo, tá na minha lista, né? E vida que segue, né? Ciclo encerrado, né? Como eu disse lá 2012 até que enfim ficou para trás. E agora o Corinthians, né, vai viver aí a sua vida e o Paulinho vai viver a dele. Vai estar vai estar no coração da torcida, né? Quando for no Neoquímica Arena sempre será lembrado, homenageado. A gente sabe muito bem disso como funciona. O exemplo foi o Renato Augusto na partida contra o Fluminense, né? Foi aplaudido
na entrada, depois quando estava se aquecendo, quando ele foi entrar no campo, quando acabou o jogo. Então, o jogador que ele preza, né, pela honestidade, que faz tudo certinho, o torcedor reconhece. O torcedor não fica com raiva. O torcedor fica com raiva do jogador que apronta, né, que força a saída e essas coisas. Mas é importante. Falou também do parceiro, né? Perguntaram para ele qual foi o melhor parceiro que ele teve no meio de campo. Ele tipo, não pensou duas vezes, que foi o Ralf, né? O Ralf quando veio do Barueri, o Paulinho veio do Bragantino. Eu não sei se vocês lembram, mas o Paulinho ele estreou na Libertadores, quando o Corinthians foi eliminado pelo Flamengo. O Corinthians perdeu o jogo de ida por 1-0, o gol do Adriano Imperador. No jogo de volta, né, o Ronaldo Fenômeno jogando muito, né? E o Corinthians abriu 2-0 e aí o Wagner Love no segundo tempo acabou diminuindo. O Paulinho entrou no segundo tempo jogando de lateral, gente. O Paulinho estreou jogando de lateral direito. E depois foi para a posição dele e aí se tornou o jogador que se tornou, né? Isso aí é só uma lembrancinha aí para alguns que não lembram, né? Ou alguns que não chegaram a ver essa história do Paulinho, que depois se tornou um monstro, né, no meio de campo. Aquele jogador que sabia desarmar, né, sabia armar, pisava na área, fazia gol pra caramba. E aí não tem como, né, esquecer daquele jogo contra o Vasco, que nos minutos finais ele faz aquele gol de cabeça. Aí ele ganhou uma camisa, né, em homenagem, que aí seria a camisa 8, mas ela tá deitada, né, que aí infinito. E aí, que é a passagem dele, né. Falou também da ajuda que ele deu para os mais novos, né, os conselhos, né, pro Yuri Alberto, no momento que o Yuri Alberto passou aí, né, de seca de gols, sobre o Antônio Oliveira, né, pouco tempo que trabalhou, mas, né, tem como amigo, assim como o Antônio Oliveira falou na entrevista a respeito do Paulinho, no jogo de quarta-feira, e terça-feira, desculpa. E aí acho que fica isso, gente. Eu tô vendo aqui se tem alguma notícia de última hora aqui, mas não. Então é assim, é desejar tudo de bom pro Paulinho, pra ele, a família dele, né? E mais uma vez que ele tenha sorte aí, se ele for continuar sua trajetória aí no futebol, né? Ele mesmo disse que se ele aguentar, ele joga até o final do ano, joga mais um ano, mas se ele ver que não tem condições, ele para, né? Mas eu acho que é bom, parou, saiu por cima, ovacionado pela torcida, eu acho que isso é mais importante. Não saiu pela porta dos fundos, não saiu vaiado, né? A torcida pedindo para o cara ir embora, essas coisas que sempre acontecem. Então fico feliz aí, né? Foi uma boa coletiva, se vocês puderem, vocês assistam. É muito legal, bastante emocionante mesmo, né? E eu acho que é isso que precisa também, né? Jogadores que demonstram amor à camisa. E isso ele também falou, né? Do conselho que ele, principalmente o pessoal que está chegando ao Corinthians, ele falou, se dediquem ao Corinthians, a essa camisa. E aí a torcida carrega você no colo, não tem jeito. Tá bom? Gente, fiquem com Deus, bom restinho de feriado a todos. Desculpe mais uma vez pela voz, porque eu tô com um pouco adoentado ainda, né? Mas nem ia fazer vídeo hoje, né? Porque a tosse tá com muita frequência, mas eu tinha que fazer porque senão ia já formar um hiato muito grande da entrevista coletiva dele, de despedida até o vídeo. Então, amanhã, se der tudo certo, aí farei outro vídeo, aí falar dos outras modalidades que o Corinthians tem. Tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima. Vai, Corinthians!